Olá, pessoal. Vamos dar sequência à nossa disciplina, aula 12, online. A gente falou um pouco sobre proteção radiológica, né? Iniciamos na aula anterior. E nós vamos dar uma sequência nessa proteção radiológica específica na da radiologia, radioterapia. E aí, vou pontuar algumas coisas para vocês que estão na apostila, né, de vocês, que aqui está sobre esterilização. É importante a gente pontuar sobre isso. Por quê? Porque a gente, eu já falei, né, a gente está num contexto onde a gente precisa entender como é que funciona algumas coisas da enfermagem, apesar de não ser competência nossa especificamente, mas nós estamos inseridos nesse meio. É aquela velha história que um tá conectado com o outro, né? Um precisa do outro, está harmonizado para que o serviço flua, né? Tanto da enfermagem quanto da radiologia. A gente tem que entender esse pormenor. E eu sempre bato nessa tecla porque é importante. A interdisciplinariedade, ela é um termo, né, novo dentro da área da saúde relativamente, né, que antigamente se tinha muito as setorizações, né, cada um no seu quadrado, como se diz, né, hoje em dia, mas não é bem assim, porque quando a gente está num contexto de hospital, um vai precisar do outro, né, não tem como fugir disso. Então, que a gente entenda um pouquinho da área deles, né, como eles hoje em dia estão sendo forçados a também entender um pouquinho da nossa, né, para que eles possam ter uma harmonização no seu trabalho, na sua conduta, na execução dos seus procedimentos. Então, assim, como a gente tem que estar com isso bem entendido, eles também, né? Mas vamos fazer a nossa parte. Então, aqui nessa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas coisas da enfermagem e depois trazendo mais para o final um pouquinho da retomar o que a gente começou na aula anterior sobre radioproteção, certo? Que é importantíssimo, né? Dentro da nossa disciplina de biossegurança, para que vocês tenham uma boa base para quando chegar lá na frente, que vocês tiverem a disciplina de radioproteção, vocês terem uma noção do que é esse contexto tão amplo, né? Porque, como eu já falei anteriormente, a biossegurança e a radioproteção, elas estão interligadas, né? Uma conectada com a outra, não tem como fugir disso. Mas agora eu vou dar sequência para vocês no que vocês têm na apostila de vocês, tá? Que é um material mais voltado para os procedimentos de enfermagem, mas que nós precisamos entender como é que funcionam esses procedimentos. Então, a gente vai falar sobre começar a falar sobre esterilização, tá? Manipulação de meios e materiais. Alguns procedimentos de esterilização, como é que eles denominam, eles classificam asepsia, antisepsia, degermação, tá? E vamos pontuar isso, qual é a definição que eles dão para essas nomenclaturas. Asepsia é um conjunto de medidas utilizadas para impedir a penetração de micro-organismos no ambiente, que a biossegurança fala muito, né? Da higienização das mãos, da limpeza de material, né? A conduta realmente, num contexto bem geral da higienização, é para fazer uma asepsia adequada, ou de um material ou de um local. Antisepsia é um conjunto de medidas propostas para inibir o crescimento de micro-organismos ou removê-los de um determinado ambiente, podendo ou não destruí-los. Só um minutinho, pessoal.
Esqueci de colocar o celular no mudo aqui. Mas continuando. Em determinado ambiente, podendo ou não destruí-los, utilizando para tanto antissépticos ou desinfetantes. Aquilo que a gente já pontuou sobre a higienização lá atrás, nas nossas aulas anteriores, né? Os produtos que são utilizados, né, para asepsia, os antissépticos, os desinfetantes, né, que é mais no contexto da higienização, mas a gente precisa saber alguns materiais, o que é inflamável, o que não é inflamável, corrosivo, não corrosivo, o que agride quimicamente, inclusive a nossa pele, né, o que a gente pode passar, porque você imagina passar um produto corrosivo numa mesa de raio-x, por exemplo, né, e deixar algum resquício ali e colocar um paciente diretamente deitado naquela mesa, às vezes sem um lençol, ou sem um lençol, um papel, né, um lençol de papel que se usa muito no hospital, nas áreas hospitalares, né, onde a pele, às vezes, do paciente está ali em contato com aquele resíduo, né, de material, de produto, né, que possa agredir a pele dele, né. Então, assim, a gente tem que ter um discernimento dessas coisas, porque pode ocorrer, né? Às vezes no book mural também, onde a pessoa coloca muito o rosto, né, para fazer exames de seio da face, onde a mucosa, a boca, o nariz, né, a face em si entra em contato com aquele equipamento, né? Se a gente passar, por exemplo, um material químico muito forte ou tóxico, né? Isso o paciente pode inalar. Então, a gente tem que saber o que a gente pode usar nos nossos equipamentos ou não. Por isso que a gente fala sobre isso, né? Porque não é só na área da enfermagem que você vai ter que usar esse tipo de material, né? Então, assim, por isso que eu pontuo isso, até porque o conteúdo programático, né, da grade curricular pede, porque tem um porquê, tem um fundamento de estar aí na apostila de vocês. Né? O que eu quero saber de produto químico, de produto de higienização, desinfetante, produto corrosivo ou não corrosivo, isso não é o meu trabalho, eu não faço higienização. Não faz, mas você vai, em determinado momento, você vai precisar fazer a higienização do seu equipamento, né? Então, o que agride o equipamento, né? Que vai prejudicar o funcionamento desse equipamento, o que pode agredir o meu paciente, né? O que pode prejudicar, em vez de eu estar ajudando o meu paciente a fazer um exame, eu, além de fazer um exame, ainda vou prejudicar ele em vez de ajudar. Então, eu tenho que ter esse discernimento. Né, do que eu posso limpar, que eu preciso fazer asepsia, que eu preciso fazer a higienização dos meus equipamentos, e é competência minha, é responsabilidade minha, e para isso eu preciso saber o que eu posso e o que eu não posso usar nesses equipamentos, né? E isso quem vai me dizer é um manual. Todo equipamento, ele tem um manual, seja um celular, seja uma televisão, seja um equipamento da radiologia, tem um manual, e nesse manual nos orienta, nos norteia, nos dá informações de que tipo de material usar para fazer a asepsia daquele equipamento, para não prejudicar o bom funcionamento daquele equipamento. E isso é importante, viu, gente? É importante, sim. Tá? Então, por isso que a gente pontua essas coisas que, a priori, assim, de longe, a gente diz, para que falar de produtos de higienização, né? Tem um porquê, tá? Então, assim, que vocês tenham isso bem assimilado. Então, eu tenho que saber qual é o tipo de material, né, para fazer essa antisepsia. E o que é a degermação? Do inglês, degermation, né? Significa diminuição do número de micro-organismos patogênicos ou não, após a escovação da pele com água e sabão. Onde é que a gente vê isso? No centro cirúrgico. Quando o médico está lá, o cirurgião, né? Ele vai fazer a lavagem das mãos, né? A asepsia, ele vai fazer a limpeza, a higienização, e ele escova,
ele escova mão, antebraço, né? Ele escova bem. É para isso. Porque se porventura, lá no meio da cirurgia, apesar dele colocar a luva, né? Ele colocar um avental que cobre o antebraço dele todinho, né? Ele coloca uma roupa bem especial e asséptica, né? Então, mas mesmo assim, tem que se pensar sempre no pior, né? Pode acontecer de ocorrer algum acidente, ou aquilo ali rasgar, né? Alguma coisa acontecer que coloque em exposição direta a pele dele, né? Em contato com o paciente ali aberto, muitas vezes, né? Então, se ele tiver bem degerminado, tirado realmente, tiver feito uma asepsia bem feita, não vai ter problema nenhum, né? Mas se não houver, há o risco de uma contaminação, né? E aí a gente sabe que tem as infecções hospitalares, os micro-organismos, né, que proliferam, né, que levam a tantos problemas dentro da área hospitalar, né, em relação a isso. Aqui. Não trocou? Não. Alguns procedimentos de esterilização, eles usam desinfecção também e a fumigação. A desinfecção é o processo pelo qual se destroem partículas ou germes patogênicos, ou se inativa sua toxina, ou se inibe o seu desenvolvimento. Isso é mais a nível laboratorial. Dentro de laboratório eles fazem muito isso, né? As culturas de fungos, bactérias, micro-organismos, e aí eles usam esse tipo de procedimento laboratorial dentro dos laboratórios, tá? A fumigação é a dispersão sob forma de partículas de agentes desinfectantes como gases, líquidos ou sólidos. Isso também dentro da área laboratorial, tá? Alguns procedimentos de esterilização. Esterilização é o processo de destruição de todas as formas de vida microbiana mediante aplicação de agentes físicos ou químicos. Então, pode ser físico, uma temperatura elevada, né? Ou congelamento, pode inibir também o crescimento desses micro-organismos, né? E químicos, substâncias mesmas, né? Desinfectantes, assépticos, essas coisas assim que vão inativar esse micro-organismo. Esterilizantes são meios físicos, calor, filtração, radiações, capazes de matar os esporos e a forma vegetativa, isto é, destruir todas as formas microscópicas de vida. Então, aquilo que a gente acabei de pontuar. Físicos, né? São os meios físicos de esterilização. O calor, a filtração e a radiação está nesse contexto. Porque a radiação ultravioleta, ela é ultravioleta não, perdão, infravermelho, ele é também utilizado, mas a ultravioleta também, agora que eu lembrei. A ultravioleta e infravermelho são radiações que são usadas para descontaminação, esterilização de materiais cirúrgicos, equipamentos cirúrgicos, né? Então, eles fazem uma asepsia muito boa, porque eles realmente matam os micro-organismos que estão ali, presentes naquele material. Então, é uma forma também. Então, eu não tenho só os líquidos, os corrosivos e tudo mais. Eu também tenho a radiação ionizante como uma forma de esterilização. Tá? Germicidas são meios químicos utilizados para destruir todas as formas de micro-organismos e são designados pelo sufixo cida ou lise. Por exemplo, bactericida, fungicida, virucida, bacteriolise, né? Então, são produtos, né, químicos mesmo, né, que fazem, quando não se usa a radiação ionizante ou temperatura, calor, né, a gente tem esses produtos químicos realmente que são efetivos para fazer uma esterilização eficaz e eficiente.
E aqui eles estão falando um pouquinho das técnicas, né, de esterilização, pontuando, né, físico-químico. O que é o físico? A esterilização por físico compreende calor seco, que a gente vai encontrar nas estufas, nas flambagens que eles fazem dentro dos laboratórios, na fulguração, que também é feita dentro dos laboratórios, né? Calor úmido, fervura, autoclave, que a gente já é mais conhecido, né? Porque a gente vai em alguns lugares, a gente vê a autoclave, a fervura, e radiações, que a gente pode usar a nossa área como um meio, a radiação ionizante, ela é um meio de esterilização. Os raios alfa, gama e raio-x podem fazer essa esterilização. E aí eu vou pontuar uma coisa que foi minha rotina um tempo atrás na radioterapia, que era a esterilização de bolsas de sangue, né? Quando eu trabalhei na radioterapia, a gente fazia a esterilização de bolsas de sangue. Eu fazia no acelerador linear, né? Então, é emitida uma dose X, calculada pela física médica, né? Para que aquele sangue seja esterilizado, aquela bolsa de sangue seja esterilizada, para que seja colocada num paciente pós-cirúrgico. O que acontece ali? Uma dose que ela tem um intervalo bem pequeno, em termos de dose, né, de Gray, e ela é aplicada, esse intervalo de dose ele é aplicado na bolsa de sangue para inativar algumas células que tem ali no sangue, para que, quando aquela bolsa de sangue for colocada, for inserida no organismo da pessoa que precisa, aquele tipo de célula esteja inativa. Então, quando a pessoa recebe essa bolsa de sangue esterilizada, né, com algumas células do sangue inativas, a propensão, a possibilidade de o sangue rejeitar, né, de ele não aceitar, porque normalmente quem recebe essas bolsas de sangue esterilizadas, elas estão com a imunidade muito baixa. E aí qualquer organismo que entra, mesmo sendo sangue, né, mesmo sendo o mesmo tipo sanguíneo, mas não é do mesmo indivíduo, às vezes, pelo sistema imunológico estar deficiente, estar com a eficácia dele baixa, né? Esse sangue, mesmo sendo o mesmo tipo sanguíneo que ele, mas advindo de um outro organismo, o organismo repele, né? E aí dá a rejeição, né? E aí onde é que ocorre normalmente esse tipo de colocação de sangue esterilizado? Nos transplantes, na grande maioria dos transplantes, né? Em algumas cirurgias onde o paciente fez uma cirurgia simples, mas ele tem uma imunodeficiência já dele, né? Então aí se toma essas precauções para que ele receba a reposição de sangue, né, que ele precisa, com sangue mais propenso a não ter uma rejeição. O que o organismo aceite ele com uma facilidade maior, né? Porque ele vai inativar essas células, que são os linfócitos T do sangue, que estão naquela bolsa de sangue, vai inativar eles, vai baixar a quantidade de ativos do linfócito T. Então, quando aquele sangue for ministrado para a pessoa que precisa, os linfócitos T daquele sangue vão estar inativos, não vão estar funcionando adequadamente, e os linfócitos T do organismo que está recebendo a bolsa de sangue tem mais facilidade de interagir com aquele novo contexto de substância que está sendo assimilada no corpo, né? Então, assim, fica muito mais garantido de não haver rejeição nesses casos. Por isso que a
radiação ionizante, ela serve muito para esse contexto de inativação de células sanguíneas, né? Porque a gente sabe que elas são bem efetivas na célula sanguínea. Adequadamente aplicadas, elas são benéficas. Mas é dentro de um contexto de um limiar curto de dose aplicada a cada bolsa. Então, isso é bem pontual, não é uma coisa rotineira, cotidiana, e é feito em locais específicos, só onde tem os aceleradores lineares ou alguns hemocentros que têm um equipamento específico para esterilizar sangue através do uso da radiação ionizante. São centrífugas que eles chamam, né, de radiação. E aí, como é um equipamento muito caro, não é todo o estado, todo o hemocentro de cada estado que tem esse equipamento. Aqui no Ceará, eu não sei dizer se o Hemóce tem, né? Se ele não tem esse equipamento, provavelmente quem faz a esterilização dessas bolsas de sangue ou é o ICC, que tem acelerador linear, ou é o CRIO. São os dois centros que trabalham com radioterapia e que têm equipamentos de radioterapia, os aceleradores lineares, que são usados para esse tipo de esterilização, tá? Só um porém, assim, para vocês já começarem a entender como é bem amplo esse uso da radiação ionizante, como tem aplicação da radiação ionizante a nosso favor, né, para o nosso benefício. E ela sendo bem aplicada, ela é muito eficiente. Ela é muito eficiente, porque garante que a pessoa transplantada, que fez o transplante de fígado, de rim, que tem uma deficiência imunológica baixa, né, é muito mais garantido que essa pessoa não vá ter uma rejeição daquele órgão em função da baixa imunidade que ela está quando ela recebe um sangue irradiado, né? Com a inativação de algumas células que podem fazer com que ela rejeite o órgão que ela recebeu, né? Então, mais uma garantia que a ciência, que a medicina traz, né? E o uso das radiações ionizantes participa disso, efetivamente, e com bastante eficiência, né? Então, é bem legal isso, né? E pouca gente, às vezes, tem essa noção, né? Do que a radiação ionizante é executada, é feita, quais são as vantagens que ela tem, né? Uma delas é essa, né? Ela participa nesse processo de transplante também, tá? Químicos, a esterilização por meio químico compreende o uso de desinfetantes, que a gente já falou, já pontuou sobre isso, tá? Uso de materiais estéreis. O que define isso? Denomina-se esterilizado o material que passou por um processo químico ou físico de esterilização para destruição total de todos os micro-organismos presentes em sua superfície. O material limpo é aquele que sofreu apenas uma simples remoção mecânica da sujidade e dos micro-organismos presentes em sua superfície. Enquanto que o material que apresenta micro-organismos patogênicos, o que é patogênicos? Doentes, tá? Que podem causar doença. Depositados em sua superfície, inviabilizando seu uso, necessitando de uma limpeza para posterior esterilização, é denominado de contaminado. Então, não é porque a gente pega deixa eu pensar aqui, material que a gente podia falar. Acho que todo mundo deve conhecer uma baciazinha de metal que se usa, a tal da cuba-rim. Deixa eu até ver se eu acho aqui para a gente contextualizar, para vocês entenderem. Deixa eu procurar na internet uma imagem, que daí já fica melhor, para a gente poder, para vocês entenderem. Deixa eu colocar aqui no meu Google. Cuba-rim e a imagem. Normalmente ela é de inox, tá? Deixa eu abrir aqui, ó.
Botar aqui imagens. Ó, esse material aqui, ó, aí ele tem vários formatos, ó. Que dá um site de venda, né? De Cuba-Rim. Deixa eu abrir aqui para vocês terem uma ideia. Ó, esse material, isso é a Cuba-Rim, tá? Que a grande maioria a grande maioria não, todos os serviços de saúde usam, principalmente o hospitalar, né? Onde eles colocam os materiais. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Vamos voltar. Onde ele tenha alguma coisa dentro. Ó, ele é usado mais ou menos nesse contexto aqui, ó. Ó, a gente tem ele assim, ó. A gente, normalmente, ele é um apetrecho, ele é um acessório, um equipamento que é muito utilizado para a gente restringir o material que a gente vai usar, né? Isso quem faz muito é a enfermagem. Mas nós vamos usar, sim. Aonde? Ou dentro da nossa sala de exame, quando a gente faz execução de exames radiológicos com contraste, essa Cuba-Rim tem que ter lá, né? Deixa eu ver onde mais que eu posso ter aqui, deixa eu ver alguma imagem que eu possa ter. Aí eu coloco o que ali dentro? Eu coloco o material que eu vou usar. Às vezes pode ser assim também, ó, tipo uma tigelinha, tá? Tem várias, ó, pode ser assim em forma de bandeja também, né? Onde a gente vai colocar o material que a gente vai utilizar para cada procedimento. Deixa eu ver o que mais que tem aqui, gente, para a gente contextualizar. E aí a gente vai colocar dentro dessa bandeja, dentro dessas cubas, assim, a gente vai ter, por exemplo, um material assim, ó, tipo uma tesoura, né, de inox, que é um apetrecho que a gente usa muito, o médico usa muito, o enfermeiro usa muito, o técnico de enfermagem usa muito para manuseio de gás, de alguma coisa que ele não deve, né, tocar diretamente no paciente, para manusear melhor o procedimento. Pode ser assim, caixinhas também. Essa caixinha aqui, ó, é o que eu estava falando para vocês, até que vocês ficaram assustados com o nome, né, da histerosalpingografia. Essa cubinha aqui, ó, normalmente nos serviços de radiologia que fazem a histerosalpingografia, normalmente tem essa caixinha, que já tem os apetrechos certinhos que o médico utiliza para fazer a tração do útero, os conectores, essa tesoura que ele usa também, fica tudo aqui dentro. Aí o que acontece? Essa caixinha ela já pode vir esterilizada, né? Ou ela precisará de uma esterilização futura depois do seu uso. Então, deixa eu voltar para lá. Peraí. Então, o que acontece? Deixa eu só botar aqui para vocês terem uma ideia que a gente está falando da histero. Vamos botar aqui materiais usados na histerosalpingografia. Vamos ver o que ele nos dá aqui, o que o Google nos ajuda. Ó, tá aqui, ó. O que eu falei para vocês, ó. Aquela caixinha, e esses aqui são alguns apetrechos que a gente tem dentro da sala, né, ou muito próximo dela, na área de enfermagem, às vezes, e que a gente vai ter que ir lá pegar, né, para ser usado em alguns exames. Ó, tudo isso aqui, ó, a tesoura que eu estava falando para vocês, esse aqui é um equipamento que vai para ser colocado o material do meio de contraste, esse aqui também. Isso aqui são ponteiras que são introduzidas lá no catéter para fazer que é isso aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Isso aqui, ó, tem o catéter, né? Aí tem o contraste aqui.
Aí tem o colo uterino, né? Aí ele tem que ser inserido, né? Esse contexto aqui de material, né? Normalmente é esse aqui, ó. Esse mais compridinho, que vai ser inserido aqui para poder fazer a ingestão do contraste aqui dentro, para fazer o contraste bonitinho das trompas e dos ovários, né? Então, esse contexto de material aqui, ele tem que ser extremamente esterilizado. Por quê? Porque ele vai entrar em contato direto dentro da paciente, né? Vai ser uma intervenção. Por mais superficial que seja, ó, um outro contexto, ó, da caixinha de ístero, né? Esse material todinho, ele tem que estar asséptico, ele tem que estar estéril, tá? Então, assim, que a gente entenda o quanto é importante essas coisas da asepsia, da esterilização, porque a gente vai ter contato com isso, certo? Eu tô dando só o exemplo da esterossalpingografia, tá? Mas existem outros exames que são feitos com intervenção, alguma intervenção dentro da sala de radiologia e que a gente participa junto com a enfermagem e junto com o médico, né? Então a gente tem que entender, tem que ter uma visão disso, do quanto é importante isso e no que a gente pode ajudar nesse contexto. Aí aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, ó, o contexto de colo uterino que eles inserem ali, né? O catéter, né? A via onde o catéter vai entrar, que é esse. Aqui tem uma reprodução bem interessante, ó. Os mecanismos, ó, o esteroscópio, né? O instrumento, né? O que faz a abertura, né? Do colo, né? E o colo uterino, propriamente dito. E esses equipamentos todinhos aqui é o que vai entrar nesse contexto aí, né? E aí, o quanto isso precisa tem que estar bem esterilizado. Olha que linda uma imagem, ó. Olha aqui que bonito, ó. Olha a outra. Como ó, o catéter introduzido, ó, o útero bem delineado. Aqui as trompas, ó. Os ovários já aqui no finalzinho, ó. É muito bonita a imagem de ístero. Eu acho bem interessante. Ó, uma outra imagem, né, mostrando direitinho. Olha os equipamentos aqui, ó, que a gente vê, aqueles materiais dentro da caixinha, né, de metal, como eles ficam bem radiopacos, bem contrastados aqui, né. Deixa eu ver aqui uma outra imagem para vocês terem uma ideia. E tudo isso é feito dentro da sala de radiologia, não é no centro cirúrgico, né, é uma sala de radiologia normal, convencional, né. Então, assim, a gente faz uso, sim, de alguns materiais da enfermagem, sim, tá? Eu só estou dando o exemplo da ístero, né, que é um exame que não é todo o local que faz, mas ele é muito utilizado e ele é muito útil ainda. Não se tem nada de tipo uma ultrassom, uma ressonância que venha substituir a ístero ainda. A ístero ainda continua sendo um padrão ouro para a investigação de infertilidade, né, de obstrução de trompas, né, na mulher, né? E aí a gente tem várias imagens, ó. É muito bacana, eu acho muito legal trabalhar com exames contrastados, né? E aí a gente tem uma dimensão, quando a gente cai num serviço desses, do qual é a importância da gente ter um conhecimento mais amplo, não só da nossa área radiológica, como da enfermagem. Por isso que a gente está pontuando esses detalhes aqui com vocês da enfermagem, porque realmente é importante. Vamos voltar aqui para o nosso slide. Então, é isso, ó. Contaminação, né? Vamos passar para o outro aqui. E aí, pessoal, de novo, dentro do uso de materiais estéreis, a lavagem das mãos, verificação da data e validade de cada pacote, de cada procedimento que vai ser feito, material estéreo antes de abrir, local limpo e seco, segurar o pacote com a mão dominante, abrir para fora a primeira dobra do pacote, mantendo-o afastado do seu corpo,
Lembra do menino lá do videozinho que eu mostrei para vocês, da enfermagem, ele fazendo a abertura das luvas, né? Desdobrar um lado direito, depois o outro, esquerdo, por último, desdobrar a ponta voltada para si, ou segurar firmemente o invólucro descartável, puxar pelas pontas e abrir cuidadosamente, sem tocar no material. Por que a gente está pontuando isso? Porque muitas vezes, como está inserido ali no nosso contexto de sala, né, do nosso ambiente de trabalho, a gente vai ter que auxiliar, né, seja o médico ou o enfermeiro, a fazer, às vezes, a abertura de alguns invólucros, né, de alguns volumes. Então, que a gente tem que ter essa noção e essa habilidade, aprender a fazer essas manobras. Colocar o material em um campo estéreo, oferecer a alguém paramentado, tendo cuidado para não que o campo estéreo ou profissional queira receber o material com a ponta do invólucro. Então, tem muito essa noção de material estéreo, né? Que quem nos orienta muito bem nesse sentido são os enfermeiros, o pessoal da enfermagem. Os cuidados. Deixar o material estéreo após ter sido aberto, protegido com o próprio campo, né? Fenestrado, que eles chamam, ou com outro campo estéreo. Não passar o braço sobre o material estéreo quando exposto. Deixar o material exposto o mínimo de tempo possível para que o ar traz micro-organismos, né, o ar ambiente. Não conversar, tossir ou respirar sobre o material, por isso a gente tem que estar de máscara, né? Não tendo necessidade de usar as duas mãos, uma deve ficar para trás, que é um procedimento que os enfermeiros, às vezes, a gente vê eles fazendo, não entende por quê, é por isso. Qualquer dúvida sobre as condições de esterilização do material deverá desprezá-lo. Então, se está na dúvida se contaminou o material ou não, elimina. Não pode haver dúvida. Não pode. Não pode haver dúvida. Tá? Qualquer material, uma vez tirado do invólucro estéril e não utilizado, deverá ser novamente esterilizado para novo uso. Após o uso, se o material for descartável, desprezá-lo em recipiente adequado. Se for reprocessado, encaminhar para o setor de esterilização. Então, seja a clínica que a gente marca, por exemplo, que eu estou dando o exemplo aqui da esterossalpingografia, que normalmente é feita em clínica particular mesmo, que é um exame eletivo, que a paciente liga, marca uma data bonitinho, faz um preparo todo, né? Se dirige para a clínica particular em determinado dia, em determinado horário, para ser feito esse procedimento, mesmo nesses locais que não são hospitais, existe um setor ou alguém que tem lá uma autoclave, que faz o manuseio dessa autoclave, que normalmente é um técnico de enfermagem que faz a esterilização adequada desses equipamentos. Então, a gente tem que saber que aquele equipamento que foi usado naquele procedimento, né, ele tem que ser enviado para a pessoa responsável, competente, com a habilidade de fazer a esterilização correta. Não é nós que fazemos, porque a gente só tem uma ideia de como é, né, de como manusear, de como proceder, de como identificar se está contaminado ou não, entendeu? Agora, a esterilização efetiva é feita por um pessoal específico, habilitado para isso, com competência para isso. E normalmente na clínica tem uma pessoa responsável por esse setor, né? Então que a gente tenha esse conhecimento. Não é você que vai fazer a esterilização, né? Mas você tem que saber reconhecer o que é um material esterilizado e como ele é embalado propriamente, como ele deve ser manuseado, né? Se você precisar manuseá-lo, e aonde você leva esse material que você precisa, que você sabe que precisa, que necessita de uma esterilização efetiva, para onde você deve levá-lo, para quem você deve entregar para fazer a esterilização, tá? E isso tudo normalmente está dentro do contexto já de protocolo, de
de rotina da clínica, tá? Quando se tem o uso desses materiais, já tem um setor bem específico, uma pessoa responsável por esterilizar esses materiais, esses equipamentos, né? E deixar eles prontos para serem manuseados novamente, né? Com eficiência e eficácia, tá? Então, assim, mas a gente tem que saber identificar quando tá contaminado, quando ele está bem embalado, né? Quais são os equipamentos que são usados ali, naquele contexto de rotina de trabalho, coisa e tal, tá? Então, é muito importante que a gente tenha isso bem claro, porque a gente vai fazer uso. Deixa eu pensar aqui em um outro exame que a gente pudesse exemplificar. Nós temos também, deixa eu ver aqui, vamos para o nosso Google para eu poder mostrar isso para vocês. Exames de... Aqui, pessoal, a gente tem um exame, só para vocês entenderem como é ampla a nossa atuação. Uretrocistografia. Nós temos a miccional e a retrógrada. Normalmente é feito em homens. Deixa eu mostrar para vocês, eu quero os equipamentos que são utilizados. Aqui, ó. Isso aqui é um equipamento, ó, é uma sonda. Agora eu esqueci o nome dessa sonda, mas ela tem um nome. Que é inserido na uretra masculina para ser injetado um contraste. Esse equipamento, normalmente, quando o serviço de radiologia faz esse tipo de exame contrastado, ele está por ali. Ou ele está na sala, ou ele está em algum posto de enfermagem que tem por ali, por perto. Por quê? Porque ele é um equipamento usado dentro da sala de radiologia, tá? Deixa eu ver se eu acho alguma outra imagem dele. Ó, ele vai também dentro dessa caixinha, ó, que eu estava falando para vocês, né? Ele é um material em aço cirúrgico próprio, ó. Como na ístero, né? O homem também não vai se... Ó, aqui ele mais ou menos armadinho. Vou achar uma imagem, ele armado. Aqui eu acho, ó. Aqui tá a região da uretra, né? Do pênis masculino. Esse equipamento, ele é acoplado, né? Esse material, esse acessório que eu estava mostrando aqui para vocês. Cadê? Ó, como é que ele é feito, ó. Ó, ele é introduzido na uretra, né? Aquele catéter. Primeiro ele vai por fora, depois ele é introduzido para se aplicar o contraste via uretra, para esse contraste entrar na uretra e chegar na bexiga, fazer o contraste da bexiga. Olha como é que fica. A bexiga bem contrastada aqui, ó, esse branquinho é a bexiga, uma outra imagem, bem contrastada aqui. Aqui já é uma coisa mais, subiu até os rins aqui, ó, de contraste, né? Tem alguma distensão aqui, com certeza. Aqui, ó, o canal uretral da uretra sendo contrastado, a gente vê direitinho, né, a passagem. Aqui uma outra uretrocistografia, olha como fica bem delimitado a área da bexiga, ó. Bem delimitado mesmo, olha aqui, ó. Consegue se visualizar muito bem, mas através do quê? Através da inserção de um equipamento, onde esse equipamento vai possibilitar
a entrada do contraste para chegar até a bexiga. A fase retrógrada, que eles chamam, né? E a gente vai ver, tem a miccional é retrógrada. Quando vocês entrarem na disciplina de contrastados, né? Vocês já vão ter uma boa ideia, assim, de alguns, né? Porque eu gosto de falar muito sobre isso, né? Então, assim, eu queria uma... Aqui, ó, eu acho que tem. Olha aqui, ó, aquele equipamento que a gente estava vendo antes, ó. Olha ele aqui, ó. Na entrada da uretra, e aí ele vai ser, é ele que dispensa, que injeta, que faz com que o contraste entre via uretra, no todo o canal da uretra, né, ó, uretra peniana, todinha essa extensão até aqui, né, a uretra bulbar, que eles chamam, que é isso aqui, né, vamos brincar um pouquinho de anatomia já, né, e aí a uretra prostática, né? Esse pedacinho aqui, até chegar na bexiga propriamente dita, né? No saco vesical da bexiga, né? Então, é bem interessante, ó, uma outra imagem, deixa eu ver aqui, que são outros exames contrastados. Então, esse equipamento, cadê? Vamos voltar aqui. Esse equipamento aqui, ó, que a gente tinha, ó, pinça de Brodmann, achei o nome dela que eu tinha esquecido. Essa pinça de Brodmann, ela é inserida bem na entrada da uretra masculina, ó, tem as pontinhas como tem na ístero, né, para entrar no, ó, ela é bem assim, ó, tem as pontinhas, né, ela tem essas garrinhas que fazem a fixação no início da uretra, né? E aí essa pontinha aqui, ela entra no canal uretral e através daqui acoplado o meio de contraste líquido, que vai ser administrado por aqui para sair aqui dentro na uretra masculina. Tá? Então é bem... são equipamentos bem próprios para esse uso, ó. Aqui não, aqui é uma da Ister, ó, ele armadinho, ó, ele tem uma outra configuração diferente daquela das garrinhas, né? Aí aqui é uma outra coisa, mas é uma pinça também para isso. Ele só tem 2 garras, ó, já disse. Aí tem várias configurações, né? Tem várias marcas de equipamento próprias para cada tipo de exame, né? Cada laboratório, cada indústria, né, vai criando, vai melhorando, né, e fazendo as suas adaptações, né? Aqui, essa aqui é diferente dessa, ó, né? Essa aqui tem as 4 garrinhas e essa aqui já não, ó. Ela já é um pouquinho diferente, né? Ó, ela montadinha aqui também, ó, um outro tipo, né, de equipamento. Isso aqui é um equipamento que vai ser esterilizado, tá? Porque esse aqui é um equipamento que ele não é um equipamento, primeiro que ele é caro, né? Esse tipo de equipamento aqui é caro, não é baratinho não, né? Então, e pode ver que ele é todo de metal, ó. Isso aqui sai essas ponteiras, ó, isso aqui em verde, e também é esterilizável. Isso aqui tira, porque isso aqui, como está direto em contato com o corpo do paciente, né, tem que ter como é que eu vou dizer assim, eles pensam em materiais para trazer mais conforto na hora da execução do exame, né? Então, são ponteiras normalmente de borracha, algum material assim mais macio, para dar um conforto, né? Na hora da execução do exame. Ó. Pode ver que esse aqui é em cinza, ó. A ponteira e essas lateraisinhas aqui. É em cinza, mas é borracha. É borracha também. E o que que acontece? Essas ponteiras, essas ponteirinhas aqui, elas saem, né? E também são esterilizáveis, tá? Então, assim, existe uma montagem, uma desmontagem do equipamento, tá? Só para a gente ter uma ideia, porque eu falei muito ó, essas ponteirinhas aqui, ó, tudo sai, ó,
que a gente está vendo fora do contexto, sai na hora da esterilização. Pode ver que é metal, a gente consegue visualizar bem que é um metal. E aí tudo isso é esterilizado e volta para a gente naquela caixinha aqui, ó, bem bonitinha, tá? Então, que a gente tem esse, já começa, isso é uma questão de biossegurança que a gente tem que conhecer também, tá? Deixa eu ver o que tem mais aqui para a gente poder contextualizar, pensa de Brodmann. E aí, essas outras, deixa eu ver o que mais que tem aqui que a gente pudesse falar. Ó, o que eu estava falando do contexto de asepsia, deixa eu colocar aqui, imagens de book mural. Seios da face. Posicionamento. Para vocês terem ideia do que eu estava falando da asepsia, ó. Quando a gente está fazendo os seios da face, isso aqui é o nosso equipamento, ó. Tá? O meu paciente pode ver que ele está ali, ó, com a mucosa, com a boca, ó, diretamente nesse equipamento. E aí, o que acontece? Eu tenho que entender... Deixa eu achar uma outra imagem. Ó, aqui um outro posicionamento também dos seios da face, mas olha como o contato íntimo do paciente com o meu equipamento acontece. E aí, se eu não faço uma adequada higienização desse contexto, o que acontece? Esse paciente pode colocar alguma bactéria, algum micro-organismo aqui, e se eu não faço asepsia, se eu não faço a higienização adequada, o próximo paciente que eu vou posicionar dessa mesma forma, em contato direto com o meu equipamento, pode adquirir aquele micro-organismo. Então, a gente tem que ter essa noção, essa ciência de quão é importante a gente fazer a higienização correta e adequada dos nossos equipamentos, principalmente quando é criança, idoso, pessoa idosa, às vezes vem fazer um seios da face, como é o que a gente está vendo aqui, né? Vem fazer um seios da face ou um tórax mesmo, que está com muita secreção, está tossindo, está espirrando, né? Essa pessoa, com certeza, ela vai contaminar o meu book mural. Com certeza, ela vai contaminar o meu equipamento. Então, eu tenho que ter a consciência de que é minha responsabilidade de um paciente e outro, entre um paciente e outro, eu fazer a asepsia adequada do meu equipamento. Tá, pessoal? Isso é muito importante, tá? Deixa eu achar uma outra aqui. Deixa eu ver, eu quero seios da face, ó. Como entra em contato direto, ó, nariz, olhos, boca, todinho em contato com o equipamento. Deixa eu ver se eu acho alguma outra mais. Ó, aqui, ó, meu book na parede, esse brinquinho aqui, paciente, ó, com o nariz direto, a boca muito próxima, o olho muito próximo, todas as mucosas muito próximas. Essa outra aqui, ó, onde é uma incidência também de seios da face, ó, o paciente todinho, ó, com o queixo bem apoiado, a boca muito próximo, o nariz, então, diretamente, né, no meu equipamento. Então, a gente tem que ter essa, ó, aqui, ó, de novo, ó, mesmo posicionamento, num ângulo diferente. A gente olha na mesa, olha aqui na mesa, alguns procedimentos, posicionamentos que a gente faz na mesa. O paciente deitado, de barriga para baixo, olha onde está o nariz, a boca e os olhos dele, diretamente na mesa, né? Então, a gente tem que ter essa consciência de que nós temos que fazer a higienização adequada desses equipamentos. E isso é importante, muito importante, muitíssimo importante. Às vezes a gente chega nos locais, eu já cheguei mesmo, né, em locais onde você olha aquela mesa azul clarinha, tá marrom, né? Ou
O book aqui, ó, que a gente tá vendo aqui, ó, branquinho, tá marrom. De tanto pó, de tanta, né, sujidade. Não, e isso é feio pra gente como profissional, né? E como ser humano também, né? Porque por aí você tira qual é o contexto de equipe inserida naquele local, né? Então, assim, que a gente tome mais consciência disso, sabe? Que tem os produtos adequados, que é importante. E por que é importante essa higienização correta do nosso equipamento de radiologia? É muito, muito feio. Essa coisa do você chegar e olhar. Quem que gosta de ficar num lugar sujo, né? Mal higienizado, né? Então, assim, a gente tem que ter essa consciência do quanto é importante isso no nosso contexto. Não tem como deixar isso passar, entendeu, pessoal? Não tem. Eu queria ver com vocês, para não deixar muito extensa, né, as nossas aulas, eu quero ver com vocês isso aqui, ó, pessoal. Eu quero passar, em vez de ficar mais uma hora, porque nosso tempo está quanto agora? Deixa eu ver. Deixa eu ver quanto é que está. Estamos com 1 hora, tá? De aula. O que eu quero de vocês? Eu quero de vocês o seguinte. Que vocês olhem a... Cadê? Deixa eu abrir aqui o meu. Eu quero que vocês façam uma pesquisa sobre a RDC 330. Pode colocar lá, ó, RDC 330 em PDF. Aí você vai aqui em todas. Vou dar aqui o coisa. Onde é que a gente pode achar? Ó? Na prorad.com.br, você encontra ela na íntegra. No Ministério da Saúde, na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e você baixa. O que ela é? Deixa eu mostrar para vocês o que ela é. Aqui ela. Ela é a nova normativa. Aí eu tenho instruções normativas. Dentro da RDC, eu tenho instruções normativas separadas. Eu tenho instrução normativa, que é IN, número 52, que fala sobre a raio-x convencional. 53, fluoroscopia e intervencionismo. 54, mamografia. 55, TC. 56, odontologia. Extraoral e intraoral a 57. Ultrassom, 58. Ressonância, 59. E a RDC 330, o cabeçalho dela. O corpo, o início dela. O que eu quero? Que vocês entrem, baixem no PDF de vocês aí, do jeitinho que eu falei, a instrução normativa número 52, que é do raio-x convencional. Deixa eu abrir ela aqui para vocês. Dispõe sobre requisitos sanitários para a garantia da qualidade e da segurança em sistemas de radiografia médica convencional e da outras providências. Eu quero um resumo dessa IN aqui, dessa IN 52, que fala sobre o básico, que é a radiologia convencional. São 11 páginas. Então,
como nós já estamos com mais de 1 hora de aula, em vez de vocês ficarem aqui comigo, né? Eu quero que vocês usem essa 1 hora de aula online, que vocês estariam aqui comigo, debatendo, que vocês leiam, que essas 11 páginas, elas não levam nem 20 minutos para vocês lerem, porque aqui tem muita tabela, ó. Ó, estão vendo? Muita tabela. Ó. Olha a quantidade de tabela. Então, é uma leitura que não é muito demorada. Ó, a tabela de KB. Eu quero que vocês façam um resumo dessa IN 52. Por quê? Porque ela é a base. Ela é a base. Tá? E me entreguem na próxima aula. Tá? Então, relembrando, trazendo de volta. Na aula 11, eu quero um resuminho dela, um resumo do que vocês viram, né? Para a gente poder pontuar lá que vocês assistiram a aula. E essa aula 12, né? O que eu quero? Eu quero um resumo da IN, Instrução Normativa, IN 52, que discursa, que pontua qualidade e segurança nos sistemas de radiografia médica convencional, tá? E eu quero isso, já vou dar para vocês de presente esse restante de aula que nós teremos que ficar aqui eu falando, para que vocês façam a leitura tranquila, calma, e possam fazer um bom resumo dessa IN 52. Tá bom, pessoal? Conto com todos, comprometimento e compromisso, tá? E a gente se fala na aula presencial sobre esse tema aqui, que é muito importante dentro da nossa disciplina de biossegurança, tá ok? Então, fechou. Qualquer dúvida, revejam e a gente discute na aula presencial, tá bom?